Para começar, eu gostaria de perguntar, vou deixar a pergunta para os dois participantes aqui, mas começando pelo Wagner. Wagner, por que a opção por um governo de direita? No caso, vocês estão apoiando, né, o candidato Bolsonaro, o candidato Tarcísio na disputa aí pelo governo do Estado. Por que a opção? Quais são os benefícios do governo da direita? Na verdade, o nosso apoio é por uma questão também pessoal, né? Por sermos conservadores, alinhamos com um partido de direita, e claro que esse partido vai fazer as suas alianças, né, para poder fazer as suas coligações de apoio. E com isso, apoiamos Bolsonaro e apoiamos Tarcísio para o governo do Estado de São Paulo e para o governo do nosso país. Em termos de melhorias, o que você acredita que trouxe, né, o governo de direita para o país nesse momento? Então, Carlos, eu já entendo que o país vive realmente uma situação de polarização há um bom tempo, né? E nós entendemos que os governos de esquerda que passaram não fizeram aquilo que necessário deveria ter feito para o país, justamente por interesses próprios, né, políticos e tudo mais. E com a vinda do governo Bolsonaro nos últimos 3 anos e meio aí, eu entendo particularmente, justamente com os meus amigos, que realmente o Brasil pôde avançar em muitos setores e está indo muito bem o governo dele. Tem seus defeitos, tem seus erros, mas eu entendo que o posicionamento dele e a maneira com que ele governa o país realmente vai nos trazer bons benefícios no futuro. E acredito também nessa mesma linha com o Tarcísio para o governo do Estado de São Paulo. Daniela, no caso do Partido Verde, já foi definido o apoio ao candidato à presidência Lula e também no governo do Estado, a disputa, vocês vão apoiar o candidato, já estão apoiando o candidato Haddad. Por que a opção por um governo de esquerda? O que a esquerda trouxe de benefícios quando esteve no poder? Eu acho que antes de falar desse posicionamento do Partido Verde a nível nacional, Carla, a gente precisa falar um pouco do posicionamento do Partido Verde a nível mundial, né? O Partido Verde vem com um posicionamento mais de centro mesmo, a nível mundial. Se você vê o posicionamento do Partido Verde na Alemanha, em outros países da Europa, a gente sempre vem no sentido de dialogar com ambos os lados, né, no sentido de construir uma política sustentável, né? O Partido Verde tem como o principal valor a defesa da pessoa humana, né, da qualidade de vida das pessoas. Falando a nível de Brasil, a gente vê que desde as últimas eleições, o Partido Verde vem tentando dialogar com diversos outros partidos, sejam eles de centro, centro-direita, centro-esquerda, na tentativa de construção de uma terceira via que não foi possível ser viabilizada, né? E a decisão de apoio ao candidato Lula e a esses partidos de centro-esquerda foi uma decisão que foi tomada de forma democrática, onde todos os estados foram ouvidos, né, os seus presidentes estaduais, os diretórios municipais participaram dessa construção, e isso foi uma decisão democrática. Por que construir uma frente democrática para essas eleições? Primeiro, porque a gente vê que a nossa democracia está correndo risco por conta de todos os ataques que o atual governo vem fazendo às instituições, no sentido de enfraquecê-las. A gente sabe que a democracia ela é pautada em 3 pilares, né? Em 3 instâncias, né? Que é o legislativo, o executivo e o judiciário. E a manutenção dessas instâncias é fundamental para o processo democrático. Então, eu acho que a união desses partidos, hoje a gente tem o maior número de partidos unidos em prol dessa candidatura, né, em defesa da democracia, primeiramente se dá por conta da manutenção da democracia, né? É inadmissível que as instituições sejam enfraquecidas. A gente tem aí um processo democrático, uma das maiores democracias mundiais, é o Brasil, e a manutenção dela é fundamental para que a gente tenha realmente o povo representado. Então, acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que o Partido Verde ele tem 12 valores aí que são fundamentais, né, para o partido, são as grandes bandeiras. E a gente vê que esse atual governo ele trabalhou contra princípios que são fundamentais para o Partido Verde,
dando exemplo, né, bem prático, a questão ambiental, né, a questão da preservação dos nossos bens, toda a destruição da Amazônia, dos povos originários, né, tudo que vem sendo desmontado aí pelo atual governo. Então, ficava muito incoerente o Partido Verde se posicionar de outra forma nesse cenário polarizado, né? Tentou-se encontrar uma terceira opção, onde a gente pudesse realmente continuar sendo um partido de centro, que dialoga com as duas partes em prol dos nossos valores, mas isso não foi possível. Então, houve um entendimento nacional de que o caminho era criar uma grande frente democrática para a manutenção da democracia e para o crescimento e em prol dos valores que são tão caros ao Partido Verde desde sempre. Tanto o Bolsonaro no seu governo, como o Lula também, quando esteve à frente da presidência, os dois precisaram do centrão para governar, né? Acabaram inicialmente com um posicionamento mais radical, dentro da sua linha, né, partidária, ideológica, mas depois acabaram também tendo que ceder à questão do centrão. Vocês, né, nossos debatedores, enxergam isso com tranquilidade? É inevitável para se governar aqui no Brasil? Ou vocês acreditam que isso desvirtua um pouco os princípios originais, as propostas originais desses candidatos quando foram eleitos para presidente da República? Por favor, Wagner. O formato republicano democrático, ele obrigatoriamente você tem que fazer dessa maneira, justamente para encontrar o equilíbrio. O equilíbrio está justamente nas negociações políticas que ocorrem em todos os âmbitos políticos de setores aí, você pega municipal, estadual e da União, tem que ter esse equilíbrio, não tem jeito. Precisa ter a negociação, precisa ter o debate. E se você olhar, prestar bem atenção no formato, né, no tipo de governo que sempre foi dessa forma. Historicamente, você pega desde Roma a negociação do Senado com o imperador, apesar do imperador mandar tudo, mas ele precisava também do Senado para governar e sempre teve esses debates, essas trocas, vamos dizer assim, né? Então não tem jeito, se você não unir com o Centrão para ter a maioria da Câmara, para poder atingir a votação daquilo que você necessita, você não vai governar. Não tem como se brigar. Não tem como você... Se ele quisesse ficar somente com os deputados que estavam com ele, nenhum projeto dele seria aprovado. Não teria quantidade mínima. Então, ele é obrigado a fazer negociações. Não governa. E para isso ele tem que ceder. Ele tem que ceder. Então, tem muitas pessoas que não entendem isso, criticam e tacam o pau, seja Lula, seja Bolsonaro, todos eles tiveram que abrir mão, tiveram que... Se não tem como, e qualquer pessoa que entrar lá vai ter que ceder, porque é assim o sistema de governo democrático do Brasil, que ela mesmo falou, que é uma das maiores democracias do mundo, e de fato, é uma das maiores democracias do mundo, porém, com as instituições enfraquecidas desde sua inauguração. Nunca foi fortalecido. O Estado Democrático de Direito do Brasil, apesar de ser o mais lindo, maravilhoso, ele é frágil. As instituições brasileiras, se você parar para pensar, são frágeis. Olha só, olha quantas a gente passou quase caindo nas instituições, não só por causa de Bolsonaro, mas por causa das próprias atitudes daqueles que fazem parte dessas instituições. Então, a gente precisa realmente fortalecer essa democracia. É muito importante. Mas como fortalecer? Melhorando muito a nossa Constituição, melhorando nossas leis e regras, colocando limites a cada instituição para não invadir as prerrogativas do outro. E eu acredito que isso pode ser feito, mas, por enquanto, por causa desse clima de ódio, de raiva, dessa polarização, que eu também não gosto, eu apesar de ser o conservador de direita, eu não vejo isso benéfico para o país. Como ela mesmo citou agora há pouco aqui, tentou-se conversar, mas é difícil. Realmente, esse clima polarizado é a pior coisa para o país. Mas não é só o Brasil que está vivendo a polarização. Você olha, o mundo todo está passando por isso, infelizmente. Agora, se você perguntar por quê, aí é só olhar um pouquinho a história de todo mundo em termos de política. O que o mundo passou na mão da esquerda, de repente, e hoje está colocando para a direita, ainda tem país que volta para a esquerda, e depois vai se arrepender. O caso da Argentina, Chile, Nicarágua, por exemplo. Olha só Nicarágua o que está acontecendo. Os bispos sendo presos, padres sendo presos pelo ditador presidente. Um absurdo isso. Um absurdo isso. Seguindo aquilo que você pautou aqui. Eu acredito que o nosso país tem muito a fortalecer na democracia e, de fato, a democracia é a negociação entre os poderes, entre as pessoas que estão ali gerindo
a gestão do país, não tem jeito. Fica à vontade, querida. É inevitável, Dani, a adesão ao Centrão para poder se governar? Eu não acho que a questão é a adesão ao Centrão ou não, Carla. É fato que você precisa de uma maioria do Legislativo para você ter governabilidade, né? Todos os presidentes, todos os chefes do Executivo têm que ter uma articulação com o Legislativo para que os seus projetos se tornem possíveis, né? E isso não passa necessariamente pelo Centrão. Eu acredito que você precisa ter uma boa bancada. Até a vinda das federações, né, fortalece esse processo de formação de bancada sem a necessidade de se negociar com um grupo que possa vir a extorquir o executivo. Porque a grande questão é que quando você, como chefe do executivo, passa a responsabilidade pro legislativo decidir tudo e libera dinheiro à torta e à direita, sem o foco no investimento das políticas públicas, você está passando a responsabilidade das execuções, né, das políticas públicas, para um grupo que não tem o comprometimento que o executivo deveria ter com a manutenção das políticas e para que elas sejam realmente efetivas e cheguem nos municípios. Então, acho que isso é um grande problema que tem que ser combatido, mas a forma da gente melhorar esse cenário é fazendo com que as pessoas repensem os seus votos, né? Eu sempre reforço essa questão. É mais importante você eleger bons deputados estaduais e federais até do que o chefe do executivo. Porque se você tiver uma bancada, né, uma série de deputados comprometidos com o seu fazer, comprometidos com a sua sociedade, com aqueles que eles representem, é muito mais fácil a gente ter efetividade nas políticas públicas. Porque esses parlamentares vão cobrar o chefe do executivo. Sendo ele de direita ou de esquerda, é importante a gente ter bons legisladores que realmente representem o povo. Agora, qual o preço desse apoio, né? Nós estamos aqui hoje com 2 representantes de partidos que não têm candidatos à presidência e ao governo do Estado e estão apoiando, no caso do PRTB, a direita, né? Bolsonaro e Tarcísio no Estado de São Paulo, e no caso da Daniela, o PV, apoiando Lula e Haddad na disputa paulista. Qual o preço? A gente sabe que quando há uma eleição, né, o vencedor, ele logicamente que vai ter que daí sentar para conversar com esses partidos que o apoiaram ao longo da campanha, e sempre existe aí a questão de distribuição de cargos, de recursos. Qual é o preço a se pagar nesse momento? O que o PRTB vai desejar do Bolsonaro, vai desejar do Tarcísio, caso esses candidatos sejam eleitos, Wagner? Até onde eu sei do nosso diretório, né, já que ele está fazendo o apoio a Bolsonaro, e isso foi conversado, mesma forma com o Tarcísio, com certeza o PRTB vai querer ter uma participação junto ao governo. E até justo, né? Porque você colabora, você trabalha, você contribui, se você tem o mesmo pensamento ideológico, você também quer fazer parte daquele grupo político que, porventura, possa vir mudar a história do Estado, da nação. Então, essa adesão à participação dentro da gestão é muito importante. Eu vejo como sadia. E ninguém governa sozinho. Na verdade, ninguém governa sozinho. Deixando a deixa da sua fala, agora há pouco, e tem uma coisa que no Brasil eu chamo de câncer. Um câncer maligno na política brasileira, e isso tem que ser extirpado da nossa nação, que são as emendas. As emendas por meio do Legislativo. Isso é o verdadeiro comércio, entendeu? As emendas na qual ele próprio, deputado, por meio das emendas, faz seu curral político, fazendo as obras por meio dessa emenda, para ele poder ser reeleito. E aquele que não tem o poder da máquina pública já entra na participação do pleito em derrota, praticamente. Entendeu? Isso e pelas emendas também funcionam as barganhas. Que ele tem que dar o dinheiro, passar o dinheiro, o executivo que deveria fazer a ação, ele passa o dinheiro para o legislativo, justamente para satisfazer o curral político daquele deputado, e fica esse sistema que eu não concordo. Eu não concordo de que tem que legislar, legislar, criar leis, criar regras, votar as ações do governo, executar é o governo.
Isso a gente tem que mudar no nosso país. Até porque, né, Wagner, fica muito confortável você executar políticas, encaminhar dinheiro para os municípios sem compromisso de manutenção de políticas públicas, né? Sem dúvida. É muito confortável. Apenas pensando no seu corpo, Exatamente, no seu voto. Então, né? isso tem que ser mudado no país, tem que ser revisto. Mas quem que faz leis para mudar isso daí? Eles. São eles. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A reeleição ininterrupta. Isso não é sadio para a democracia. 1, 2 eleições, beleza, vamos trocar. O que é sadio para a democracia? Eles sabem o que é sadio para a democracia, mas eles mesmos não querem. Infelizmente, a gente vive ainda com pessoas que governam esse país que só pensam somente em si, infelizmente, independente de ideologia, tá? Isso é do caráter do ser humano. Tem muita gente que está lá, só quer o poder, tão somente o poder. O dinheiro, o poder, o status de estar como deputado, como senador, ou sei lá o quê. Isso é que é o nosso grande problema, é o egoísmo de pessoas que estão lá governando o nosso país. Isso tem que mudar o conceito. Pessoas boas precisam estar lá dentro, pessoas de caráter, de princípios, de valores. Aí sim eu vou ver as nossas leis mudarem e com isso o nosso país vai melhorar bastante. Desculpa, eu até saí um pouco da pergunta, mas eu precisava falar. Isso é uma coisa do meu coração, realmente. Daniela, em relação ao Partido Verde, qual é o preço que vai ser cobrado de Lula e Haddad caso sejam eleitos? Eu acho que o espaço no governo, por conta dessa aliança, se torna até natural, né, Carla? Até porque o Partido Verde é um partido que, apesar de pequeno, tem quadros muito capacitados e muito bem formados e que podem trazer uma grande contribuição na construção de políticas públicas, tanto no cenário nacional quanto estadual. Mas eu acho que, além disso, eu acho que o grande compromisso que esses candidatos assumiram com o partido é absorver nos seus planos de governo as bandeiras do PV. Eu acho que isso foi o grande compromisso, independente de espaço para execução no governo, né? Uma das nossas exigências era exatamente essa, o compromisso desses candidatos com as bandeiras que são caras ao partido. E só reforçando, Wagner, a sua fala, e aí eu queria até saber, né, mais sobre o seu posicionamento, o que você me diz, então, por exemplo, da questão do orçamento secreto? Porque isso é uma grande crítica, né, que os partidos progressistas têm feito em relação a essa distribuição de recursos aos parlamentares, porque você até sabe quem está recebendo esse recurso, mas você não sabe para onde esse recurso está indo, nem que política vai ser atendida, nem o município, nem o grupo que está sendo atendido através dessas emendas. E a gente está falando aí de bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos em políticas efetivas, em programas que atendam os municípios, a população, através de um diagnóstico, né, que a gente pudesse estar realmente fazendo políticas chegarem até os municípios. E esse orçamento secreto causa um desconforto muito grande, né? Você que se posicionou aí contrário às emendas parlamentares, como que você entende isso? O que você enxerga sobre isso? Não, o fato de eu, Wagner, meu partido, apoiar o presidente Bolsonaro, Tarcísio, e a linha conservadora, não quer dizer que eu aprove todas as ações, seja ela as ações políticas e até as ações pessoais, né, a fala e tudo mais. A gente vai apoiar ele, porque acredita na proposta de governo deles. Mas nem tudo a gente concorda, entendeu? Justamente naquilo que eu falei para você, aonde vai esse dinheiro, qual forma. Pelo menos nas emendas você sabe, o deputado pede a emenda para tal coisa que você sabe o que vai acontecer. Agora, e essas? O que vai acontecer? Esse é o grande problema, entendeu? De continuar com esse... Primeiro de tudo, já não deveria ter emenda, né? Ainda faz um orçamento secreto para alguns parlamentares que são de apoio do governo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não concordo. Eu vejo que isso daí é extremamente prejudicial. Tem o lado político, é claro e notório, e a gente fica só assistindo. Como população, a gente fica assistindo e não concordando. Então, tem várias ações de governo que não dá para aceitar, e tem ações que eu sou totalmente a favor, que tem que ser enérgico, tem que fazer e tudo mais. Essa é a minha questão também. Eu tenho muito lado pessoal de visão política. Eu respondo, sim, pelo partido, mas eu gosto de responder muito pelo que eu penso, o Wagner, entendeu? Posso até me dar mal depois
pelos pesos, mas eu tenho que falar aquilo que está no meu coração. Então, respondendo a sua pergunta, eu não concordo, eu não vejo sadio para a política. Eu acho que isso não vai, o orçamento secreto, eu acho que não vai progredir. Eu acho que vão derrubar, alguma coisa vão fazer, porque tem que ser estudado realmente o que está acontecendo, bem como outras ações do governo que eu acho que também não vai acabar dando certo por conta, vamos dizer assim, campanha política, entendeu? Eu concordo, sou a favor do Bolsonaro, vou fazer campanha para ele, estamos trabalhando para ele, só que tem certas ações que a gente precisa repensar em termos de governo, e principalmente também, não só da parte do Bolsonaro, mas ações contrárias a ele, o que a esquerda está fazendo também para poder derrubar a própria campanha dele, o próprio trabalho que ele está fazendo. Isso também tem que ser revisto. O momento está bem crítico no nosso país, nesse aspecto político. Por isso até que eu acho que a gente reforça ainda mais a necessidade de que a população pense, né, com clareza nos parlamentares que estão sendo eleitos. E tem pessoas boas. Com tem certeza, pessoas capacitadas, tem pessoas maravilhosas que podem... comprometidas. Então, mas o problema é que fica sempre no cerco daqueles que estão com o poder na mão. Eu vou inverter agora, então. A Daniela fez a pergunta para o Wagner em relação a uma questão que o Wagner apoia o Bolsonaro, mas não concorda com essa questão do orçamento secreto. Vamos inverter, então. Dentro do trabalho do Partido Verde, né? O que aconteceu durante o governo Lula que vocês não concordam? Qual seria a restrição? Porque você falou que inicialmente vocês buscavam uma terceira via que acabou não acontecendo, né? Qual seria a restrição ao governo Lula? Eu acho, Carla, que nenhum governo ele é totalmente bom ou totalmente mal, né? Às vezes a gente tem um governo que se destaca em algumas áreas e tem deficiências em outras, né? Por exemplo, a gente tem várias críticas ao governo Lula na questão ambiental, que agora está pior. Está muito pior, mas também não foi um governo que investiu da forma que teria que ter investido. Então, assim, eu acho que todos os governos existem críticas, né? E procurava-se uma terceira via no sentido de que essa polarização ela não é benéfica para a população, né? E a gente precisa realmente ter novos quadros e novas possibilidades que representem realmente os valores da sociedade e as bandeiras que a sociedade tem. Mas não foi possível essa construção, né? Nós temos aí 2 líderes, cada um de um lado, bastante populistas, né? A população acaba votando nesses líderes populistas e não foi possível a construção de uma terceira opção. É o que eu te disse. Nenhum governo é perfeito nas suas ações, mas no entendimento do Partido Verde, as bandeiras que são caras ao partido foram mais defendidas pelo governo do Lula, né, o governo do PT, do que atualmente. E isso nos levou a essa escolha, né, pela manutenção da democracia e dessas políticas que são necessárias. Só para você saber, Aldo Rebelo, ex-ministro do governo Lula, e hoje não faz parte mais do PT, ele deu uma entrevista para a produtora Brasil Paralelo, falando somente da questão ambiental. E uma entrevista bem longa. É estarrecedora. O que ele abriu, o que ele soltou é impressionante. Não é aquilo que nós pensamos do Lula em termos ambientais. Porque ele estava lá dentro e ele falou a verdade. É duro dizer agora aqui as questões, mas procure ver Brasil Paralelo, Aldo Rebelo, que ele revelou a postura do Lula, do PT, em relação à questão ambiental. É estarrecedor. Por isso, até que um dos compromissos, né, exigidos pelo Partido Verde para compor essa grande frente democrática é que realmente as bandeiras do partido sejam incorporadas ao plano de governo desses candidatos e sejam tratadas com seriedade, né? Essa é uma grande questão para o partido. Eu não sabia que o PV é uma questão de países, é uma agenda, então, mundial. Eu não sabia disso. Nós temos Partido Verde em vários países da Europa. Só o Brasil. Não, mundo afora. Então, é uma bandeira não nacional só, é uma bandeira mundial. E são partidos que normalmente se posicionam como uma terceira via mesmo, como um partido de centro
que dialoga com os dois lados, né, pela manutenção do meio ambiente, pela sustentabilidade, a mesma agenda. Uma agenda bem bacana, próxima. Não sabia disso. Nosso tempo terminando aqui, infelizmente passa rápido, mas eu queria que o Wagner falasse um pouquinho do PRTB aqui na cidade. Vocês estão chegando aqui à cidade, como é que está se estabelecendo o partido aqui, quais são os objetivos, fazer um vereador na próxima eleição, como é que está esse trabalho? Como eu citei na última vez que estava com a Lívia aqui, para você precisa, para poder ter representatividade, você precisa entrar no poder. Para isso, a gente tem que fazer uma formação, um partido pequeno, que também está começando aqui no município, né? Mas é um partido que tem uma bela história. Então, primeiro tudo, agora filiando o pessoal, tá? Já estamos com uma boa quantia de filiados, vamos aumentar isso daí, vamos fazer realmente a nossa linha de candidatos a vereador, e a gente pretende, sim, angariar sucesso no próximo pleito e ter o nosso representante, quiçá 2, para a gente poder fazer o nosso trabalho dentro do município, que temos a nossa agenda também, as nossas metas, né? E participar, se for necessário, do governo, e contribuir com a sociedade. Mas o PRTB está aqui para justamente unir os conservadores, unir as pessoas que pensam da mesma forma e trabalhar em prol a uma cidade, a um Rio Claro melhor, apoiando também a parte do diretório estadual e tudo mais. Você acredita que vocês vão preencher aí uma lacuna em relação à direita conservadora, um partido realmente de direita? A gente tinha o PSL acabou, né, se fundindo aí, surgiu a questão do PL, o presidente Bolsonaro no PL, e muitos acusam hoje que o PL não é necessariamente um partido de direita, um partido conservador. Vocês vêm para preencher esse espaço que ficou? Então, a nossa busca desse partido era justamente isso, que ele preenchesse os nossos anseios e representasse os nossos pensamentos. Por isso que a gente conversou com o pessoal do diretório, nossos pensamentos eram iguais, e assim foi feita a sessão do diretório municipal para nós. Então, é um namoro que deu certo, era justamente o que nós queríamos. Independente de ser partido grande, pequeno, para nós não importa. O que importa é a forma ideológica que o partido pensa. Então, hoje a gente tem liberdade de trabalhar dentro dos nossos princípios e valores, né? Então, e a Lívia é uma pessoa maravilhosa, que nos dá todo o apoio. Gosto muito de poder trabalhar com ela, tá representando ela, tá trabalhando para ela. É um diretório assim diferenciado de todos os partidos que eu passei. Realmente é muito agradável estar no PRTB. Daniela, o PV voltando a se estabelecer aqui no município, com planos também de ter representatividade na Câmara Municipal já para a próxima eleição? Com certeza, Carla. O PV tem uma história de sucesso no município, na bacia toda, na região. Temos aí a Prefeitura de Americana, de Santa Bárbara, né? Temos uma história de sucesso. Estamos trabalhando agora nas eleições de 22, com uma candidata a deputada federal, Regina Gonçalves, que vem com uma grande aposta do Partido Verde, que tem um compromisso institucional e de fortalecimento dos diretórios municipais. Isso nos alegra muito, porque é dessa forma que a gente faz política, né? Olhando para os municípios, olhando para o interior. Estamos vindo aí também com uma candidatura coletiva a deputado estadual. Que é uma novidade, né? Que é uma novidade, através do Ricardo Campeão, com o Coletivo Verde. Piracicaba, por exemplo, tem uma candidatura coletiva, eleita a vereador, de muito sucesso. Então, assim, a gente está trabalhando essas candidaturas, também pensando não só na possibilidade de elegê-los, que é uma possibilidade real, né? Uma candidatura coletiva facilita esse processo. Então, a chance de Rio Claro ter um representante na LESP através dessa candidatura coletiva do Coletivo Verde é uma chance real, e isso não deixa de ser um trabalho já de base pensando em 24. Você acha que é uma tendência esse tipo de política, a candidatura coletiva? Eu acho que, além de tendência, é uma forma ainda mais democrática de se fazer política. Sem dúvida. Né? Porque você aumenta a representatividade da população em uma única candidatura e você tira a personificação de um candidato. Sim. Então, a decisão não é do próprio umbigo. Você já passa por um processo democrático aí com 2, 3, 5, 7 candidatos, né? Co-candidatos, que vão juntos decidir pela população. Perfeito. Então, acho que isso é um processo ainda mais democrático de fazer política sem onerar os cofres públicos. Eu também acho que você está engatinhando. Acaba sendo do partido, né? O partido tem mais força nas decisões do que a própria pessoa. Aqui a questão da fidelidade partidária no Brasil é bem complicada, né? Então, no momento, acho que pode ser uma opção com certeza. Marcos Cardoso sinalizando aí, já me dando bronca, temos que entregar para São Paulo. Eu quero agradecer imensamente a participação do Wagner Lari. Wagner, que é o presidente do diretório do PRTB. Obrigada, viu? Obrigada pela presença, por essa ótima conversa. Obrigado pela oportunidade, obrigado e Deus abençoe a todos. Até uma próxima ocasião.
Conversamos também com a Daniela Ferraz. Daniela, obrigada. Ela que é presidente do diretório do Partido Verde. Obrigada, viu, pela presença. Eu que agradeço, Carla. Agradeço ao Wagner aí Daniela, de ter obrigado, participado dessa conversa juntos. E foi um prazer, porque não te conhecia. Um prazer. Também tu é uma pessoa muito bem articulada. Parabéns pelo seu trabalho e continue na presidência do PV, representando bem a nossa cidade. Digo mesmo, e obrigado aos ouvintes que estiveram com a gente nessa manhã. Acho que esse é o nosso trabalho também, de permitir, né, que todos se manifestem, tragam aqui as suas propostas para que os nossos eleitores, né, os nossos ouvintes possam conhecer. Aí a gente até saia um pouco dessa polarização. Todos os partidos vão passar por aqui pelo JC nas eleições.